Boa noite, irmãos. Que bom mesmo. Estamos juntos. Tenho dito isso há 6 meses, olhando para as câmeras, dizendo para as pessoas que estamos juntos, elas lá e nós aqui. Mas hoje eu posso dizer para aquelas pessoas que estão em casa, participando deste culto, pessoas em seus lares aqui em Araruama, pessoas no estado do Rio de Janeiro, pessoas fora do estado do Rio de Janeiro, pessoas no Japão, pessoas nos Estados Unidos, pessoas espalhadas por esse mundo afora e que têm participado dos nossos cultos e têm correspondido e têm deixado muito claro que creem que a nossa igreja não fechou as portas. A igreja está com as portas abertas, ainda que não reunida, mas totalmente unida. E eu louvo ao Senhor, e nesta noite, quando eu posso dizer isso aos irmãos que estão distantes, digo ainda mais a vocês que estão aqui comigo nesta noite, tá? Eu estou vendo que vocês estão respeitando os lugares marcados, e ainda aqui na parte de baixo ainda há alguns lugares, e quero informar os irmãos, aqueles que 2, 3, 4, 5 pessoas da mesma família, que moram na mesma residência, essas pessoas podem sentar sentadas, agrupadas, né? Aqui embaixo não é possível porque as cadeiras são parafusadas, fixas no chão, não daria para a gente fazer isso. Mas lá na parte superior isso é possível, o que está acontecendo. Então, por exemplo, Netinho e Bernadette, né? Chegando no próximo domingo, eles poderão ir lá para cima e sentar juntinhos, segurar um na mão do outro, ok? E deixar aquelas pessoas que estão sozinhas para ocupar os espaços aqui por causa do espaçamento, tá? Lá em cima é possível fazer isso, aqui embaixo não. Mas sejam bem-vindos, amados, que Deus possa orientar, abençoar os irmãos. E recebi algumas críticas, né? Algumas cobranças, por que grupos já retornaram desde julho, agosto, né? Início de setembro, igrejas já estão reunidas, fazendo seus cultos, né? E por que a PIBA não? E não é, irmãos, medo, excesso de zelo, não foi nada disso, tá? Nós estamos apenas seguindo as orientações de pessoas que estão nos orientando desde o início da pandemia. Muitas das vezes nós sentimos vontade de retornar, de marcar um culto como este, mas chegava antes da reunião de diretoria, do staff, para tomar a decisão, alguma coisa acontecia em relação à pandemia e nós tínhamos que voltar atrás. Então não é excesso de zelo e muito menos medo, é simplesmente um desejo de zelar pela integridade física, integridade das pessoas, no sentido de não nos oferecer como um grupo de comunhão onde pessoas se contaminaram, tá? E não, então pode se contaminar lá fora, não sendo aqui dentro, não é essa a nossa intenção. Nós queremos que vocês estejam completamente livres de qualquer mal, de qualquer contaminação, e se forem contaminados, vamos trabalhar juntos, como já aconteceu, né? Nós tivemos pessoas aqui do Louvor que foram diagnosticados positivo, tiveram que entrar em quarentena, equipe de distribuição de cesta básica teve que entrar em quarentena. Então nós estivemos sempre no meio do furacão. Nossa igreja não esteve fora do Brasil, fora do planeta. Nós estivemos nesse planeta, no mesmo planeta em que todos os outros brasileiros estão, tá? Então, por causa disso, nós tivemos que tomar as mesmas medidas. E vocês sabem muito bem que quando houve desrespeito ao isolamento,
E nas áreas em que não se respeitaram esses princípios, houve também um número maior de pessoas contaminadas. Tá? Como pastor, eu venho acompanhando o andamento, todos os dados estatísticos eu tenho na minha agenda diariamente, todos os dados estatísticos, desde o número de óbitos, número de pessoas contaminadas naquele dia, o vetor que mede a média de óbitos por dia. E então eu tenho esse trabalho, não sou jornalista, mas eu tenho esse trabalho, e que é passado para mim por pessoas que estão trabalhando lá no olho do furacão. Hoje, por exemplo, a minha filha Carolina ligou para mim dizendo que o esposo voltou do plantão, trabalha no plantão na UPA, é o assistente social, Luciano, e antes de dormir, chegou 6 da manhã, antes de dormir pediu que ela ligasse para mim dizendo, olha, não houve nenhuma internação por Covid, não houve nenhuma preocupação, não houve nenhum óbito. Fala para o pastor que eu tenho certeza que esse tipo de notícia alegra o coração dele. Então é alguém que está trabalhando lá. Além de trabalhar numa UPA aqui em Araruama, trabalha também lá, é funcionário, também como assistente social de Macaé, onde aconteceu um número grande de pessoas contaminadas e onde houve também um profissionalismo, uma maneira muito interessante de atacar esse mal. Então, ele trabalhando nessas duas frentes, ele sempre serviu como fonte de informações para mim. Então, existem momentos que a gente tem que retroagir. Né? Se chegar ao momento aí, por exemplo, essa semana, o município do Rio de Janeiro vai ter que instalar mais 100 leitos para emergência, tá, de Covid. Isso porque está aumentando lá o número de pessoas infectadas, com casos graves. Então, a gente precisa ficar atento. Se houver necessidade de a gente retornar, fechar de novo, a gente faz isso, irmãos, com tranquilidade. Mas, no momento, é momento de serenidade, é momento de respeito, é momento de cuidados, mas é momento também de adorar a Deus, de podermos estar aqui juntos, e eu quero agradecer o empenho de todos vocês, tá bom? Para cada culto, nós teremos uma equipe de voluntários da área médica, pelo menos um médico e enfermeiros, pessoas que vão atender vocês na chegada, tá? Medindo temperatura, e pedimos o médico para ficar de plantão, isso para que não acontecesse o transtorno de chegar uma pessoa ali, por exemplo, mede lá a temperatura, e a temperatura está elevada, não pode entrar. E então, uma pessoa da portaria mandar essa pessoa retornar para casa. Seria um atendimento muito mal feito, muito mal feito. Então, o que nós fizemos? Solicitamos a equipe e foi feito um trabalho, um levantamento. Para cada culto nós teremos um médico. Hoje pela manhã nós tivemos um médico de plantão, esteve aqui. Agora a doutora Adriana, médica, pneumologista. Então, se houver, não houve, mas se houvesse uma pessoa, chegou ali, febre, em condições de não poder entrar, ao invés de mandar ela para casa, nós teríamos encaminhado para essa médica, e ela então ia consultar, conversar, orientar, talvez levar para a UPA ou não, dependendo do seu juízo profissional. Então, assim, nós estaríamos dando um atendimento muito mais adequado. Então, faremos isso. Quarta-feira, sexta-feira, em todos os momentos nós teremos essa equipe, e eu quero agradecer esse apoio, agradecer esse empenho, trabalho muito bem feito, graças a Deus por isso. Gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pela irmã Francisca. Francisca é mãe de Tiago e Thalita. Thalita está aqui. Onde é que está Thalita? Onde está lá? Tiago está aí também? Tiago está lá, né? A mamãe deles foi para Minas Gerais cuidar da mãe, que estava muito enferma, ela faleceu, e vamos orar para que Deus esteja confortando o coração da irmã Francisca e também de toda a família, e que ela retorne com saúde e bem para Araruama.
um jovem que esteve com Covid e hospitalizado. Eles são lá do Rio de Janeiro, o nome dele é Anderson. A Anne pediu que orássemos por eles, e graças a Deus, né, hoje a família mandou um recado que ele já está em casa curado, e que estariam participando do culto desta noite com a gente, lá do Rio de Janeiro. Então, Anderson, que Deus possa abençoar a sua vida, cuidar da sua mãe e toda a família. E Anne, parabéns pela intercessão e pela mediação, tá? É assim mesmo que deve acontecer. Os aniversariantes do dia, tá? Os dias da semana eu telefono, entro em contato. De domingo e quarta-feira eu abraço por aqui, pelo microfone. Então hoje, Carol Terra, nossa ministra de Educação Religiosa, está aniversariando, e também a irmã Luzia Rocha. Que Deus esteja abençoando essas irmãs. Considerando que ontem, dia 19, eu não consegui contactar nenhum aniversariante, telefonava, o telefone não funcionava, eu creio que os números, né, não estão em dia. André Luiz, Claudinéia Conceição, Eurídice, Miranda, Francisco Vidal, Chicão, tá? E Cauã. Se essas pessoas estiverem aqui, então sintam-se abraçadas. Se não estiverem participando do culto em casa, que Deus abençoe também essas pessoas, né? Na sexta-feira, Netinho, né, Netinho? Conseguimos falar, estava no trabalho, conseguimos conversar um pouco. Que Deus abençoe você, Netinho, tá? E Abel e Tânia estão comemorando 49 anos. Falei hoje pela manhã, né? 49 anos de casados. Que Deus esteja abençoando lá o casal, tá bom? Amados, nós temos alguns pedidos de orações, mas antes quero lembrar que na próxima quinta-feira haverá a live das mulheres da PIBA, tá? E o tema vai ser autocuidado feminino à luz da palavra de Deus. Essa é uma palestra que vai ser ministrada pela irmã Renata Ribeiro, tá? Esposa do Dr. Oscar Ribeiro, e ela é uma bênção. Eu tenho certeza que vai ser bênção também. Então, todas as mulheres, na próxima quinta-feira, às 19 horas, tá? Facebook ou YouTube aqui da PIBA. Então, entre em contato, participe lá, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Domingo que vem, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar a última lição dessa revista especial que foi preparada para esse período de pandemia, tá? Então, foi uma emergência. A Junta de Educação Religiosa do Estado, da Convenção, convidou 13 pastores do nosso campo para escreverem essas lições apropriadas. Então, a próxima lição de número 13, de domingo que vem, a certeza do amanhã. E quem escreveu? Pastor Vanderlei Marins, que foi o pastor que esteve aqui auxiliando a igreja quando me trouxe para ser pastor dessa igreja, tá? Hoje ele é pastor da PIB de Alcântara, e ele escreveu a lição do próximo domingo. Mais um motivo para a gente estudar aquela lição. Os pedidos de orações é o André, né, o irmão da Dilceia. Esses continuam hospitalizados. André, Dona Esmeralda, mãe do Tiago, tá? A Dona Erli, que foi para o quarto, né? A avó do Carlinhos está melhorando, graças a Deus. Estava no CTI, já está no quarto. O Marquinho também, Marco Aurélio, está se recuperando, e se recuperando bem. E o Ricardo, esposo da irmã Marisa, estão lá em Macaé. Que Deus esteja abençoando aqueles irmãos. As atividades da semana, irmãos, mesmo com o culto presencial, vão continuar sendo transmitidas ao vivo, tá? Então, nós teremos um auditório muito maior, tá? Quero dizer aos irmãos que o número de seguidores, de pessoas que estão acessando os endereços da igreja, participando dos cultos, aumentou, assim, consideravelmente. Então, a nossa igreja é completamente outra depois que iniciamos o período da pandemia. Ao invés de diminuir, a igreja cresceu, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, terça-feira é o dia dos adolescentes. O título da programação deles é A União dos Fortes, às 20 horas. Quarta-feira, culto de oração, começando também às 20 horas. Você precisa se inscrever. Somente 200 pessoas podem participar. Sexta-feira, também culto, vai ser sob a direção dos jovens.
Mas mesmo que sejam os jovens, os dirigentes, não significa que pessoas de outras idades não devam participar. Tá? Eu acho que poderíamos fazer isso, né? Quem sabe, pessoal, os adultos, terceira idade, se inscreve para quarta-feira e libera lá a sexta-feira para jovens e adolescentes e adultos na minha idade, né? Assim, esse pessoal mais jovem pode participar também lá, quem sabe jovens casados, né? Então nós estamos assim só para democratizar, né? Para não haver uma superlotação num encontro e outro nem tanto. Culto infantil, domingo às 18 horas, continuará sendo transmitido, escola bíblica às 9, classe única, o pastor voltou a atender no gabinete pastoral, tá? Então, quarta-feira, se você tem um atendimento urgente, pode entrar em contato e estaremos aí à sua disposição. E a campanha de cesta básica, irmãos. Tá? A equipe continua trabalhando, vocês que estão aqui, né? Vocês sabem que nós decidimos não entregar cesta básica aqui no portão da igreja. Tá? Então, porque as pessoas batem, chegam aqui e nem sempre nós sabemos quem nós estamos ajudando, quem nós estamos socorrendo. E então nós decidimos fazer um cadastramento, as pessoas se inscrevem. Tá? Então, suponhamos que Romualdo sabe que um vizinho dele está lá, amíngua, precisando de socorro urgente. Cabe ao Romualdo trazer o nome dessa pessoa, o endereço, então nós levaremos a cesta básica lá na casa desse vizinho. Assim a gente atende quem está realmente precisando. Assim sendo, durante toda a pandemia nós estivemos atendendo cerca de uma média de 130 famílias por mês. Tá? Uma cesta caprichada, bem caprichada. Nós tivemos pessoas, amigas, inclusive da cidade, comerciantes, ajudando, mas ajudaram tremendamente, né? E nos socorreram mesmo. Foi possível atender essas pessoas. Nesse último mês houve uma queda na parte de doações, tá? Mas a demanda continua. E a equipe precisa continuar trabalhando. Amanhã já tem gente aí preparando cestas básicas, né? E hoje pela manhã eu falei até em tom de brincadeira e sobre o arroz, né? Cesta básica sem arroz não tem graça, mas o arroz está muito caro. Você pode substituir o arroz por filé mignon. Está combinado? Hein? Se o arroz está muito caro, coloca lá 1 quilo, 1,5 quilo de filé mignon, e assim eu tenho certeza que a família vai receber lá de bom grado. Amados, é uma brincadeira, mas vocês sabem que os produtos que uma cesta básica precisa, vamos continuar trazendo, faça isso amanhã já, o que você puder, né? 2 quilos de arroz, 1 quilo de açúcar, o que você puder, deixe na secretaria e ali então, esses produtos serão encaminhados para a equipe e aquilo que a gente não recebe, a igreja tem, a gente compra, porque nenhuma família vai ficar sem o atendimento, ok? Que Deus, pois, nos abençoe nesse sentido. O culto de hoje está girando em torno do tema Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. Tá? Eu tentei e tenho orado para que durante esses meses, na parte da manhã, eu trouxesse uma série de mensagens, todas as mensagens falando sobre como ser uma igreja saudável no mundo podre, no mundo de pandemia, no mundo de sofrimento, no mundo de informações, de notícias ruins, no mundo em que as pessoas estão sofrendo tremendamente. E como nos apresentar a esse mundo como uma igreja saudável. Então, para cada domingo, eu estudei sobre um tema, sobre uma carta, uma das cartas do Novo Testamento, sobre os evangelhos, ensinamentos, né, voltados para a igreja, em livro de Atos dos Apóstolos, e até hoje pela manhã nós falamos sobre esse assunto. Né? Hoje, por exemplo, nós estivemos falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, sobre a comunhão da igreja, para que uma igreja seja saudável, para que ela se apresente de maneira saudável à sua comunidade, ela precisa exercitar essa verdadeira comunhão entre os crentes. E à noite, nos cultos da noite, eu trouxe mensagem sempre sobre a pessoa de Jesus Cristo. O tema é Jesus, a pessoa, o personagem central, Jesus Cristo.
Então, durante 6 meses eu tenho pregado à noite sobre Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é o pão da vida, Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador, Jesus é a solução. Então, para cada domingo, apresentamos Jesus, né? Domingo passado, por exemplo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aliás, o dueto que foi cantado hoje, tremendamente apropriado, né? Para aquela mensagem de domingo passado. E hoje, então, eu gostaria de falar sobre a alegria. A nossa alegria só é possível por causa de Jesus. Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. E eu fui procurar a base bíblica para essa minha reflexão lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 35, tá? Isaías capítulo 35, no versículo 10, diz assim: aqueles a quem o Senhor salvar, voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Isaías escreveu esse texto aproximadamente 746, quase 800 anos antes de Jesus vir ao mundo. Mas Isaías, está falando sobre esse tempo, o tempo de Jesus, o ministério de Jesus, o resultado, ou os resultados da ação de Jesus na vida do seu povo. Tá? Então é um texto muito interessante, é uma das mais importantes profecias do Antigo Testamento. Tá? Porque Isaías se preocupa com isso, ele está anunciando Jesus. No capítulo 9 ele apresenta Jesus, aquele que nasceria, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então ele fala sobre Jesus, e durante toda a sua carta, todo o seu livro, poderíamos chamar o Evangelho do Velho Testamento. Isaías é o Evangelho do Velho Testamento. Tá? O que caracteriza uma literatura para ser chamada de Evangelho? Por exemplo, né? O Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João, chamamos esses os 4 evangelhos do Novo Testamento. Por que esses livros foram chamados de evangelho? O evangelho tem como característica o fato de falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus, os preparativos para o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, o que o nascimento de Jesus produziu na vida do povo daquele tempo, como foi o crescimento de Jesus, como foi o ministério de Jesus, o caráter do ministério de Jesus, os milagres operados por Jesus, os discípulos que ele reuniu em torno de si e preparou-os para que os enviasse depois para continuarem a sua obra, continuar a sua missão na face da terra, o modo como ele foi rejeitado pelas pessoas do seu tempo, como ele foi julgado, como ele foi condenado, como ele foi morto e morte de cruz, a ressurreição de Jesus, os preparativos de Jesus nos últimos dias que esteve aqui após a ressurreição e a sua volta para os céus e a promessa de que voltaria para buscar o seu povo. Então são esses itens que caracterizam um evangelho, um livro para ser chamado de evangelho. E como é que Isaías, lá do Velho Testamento, pode ser tratado assim? Ele trata de todos esses assuntos. O livro do profeta Isaías trata de todos esses assuntos que os 4 evangelistas trataram no Novo Testamento. Desde o anúncio do nascimento, as profecias feitas de como o mundo estaria preparado para o nascimento, na plenitude dos tempos, fala sobre o sacrifício de Jesus, fala sobre a morte de Jesus, fala sobre como ele foi rejeitado, como ele sofreria pelos pecados da humanidade, como ele carregaria sobre si o peso dos pecados da humanidade inteira. Então, sem dúvida, Isaías, nesse texto, está falando sobre alegria, e alegria vinda e promovida por Jesus. Um pouco antes, ele fala sobre como a mão de Deus pesaria sobre as nações
que rejeitassem a Jesus. Então ele vem escrevendo sobre esse assunto. Ele antes um pouquinho fala sobre Israel, a nação de Israel, o povo escolhido, para que através daquele povo Jesus se revelasse ao mundo. Depois ele fala sobre a soberania de Deus, que Deus estava atento a tudo que estava acontecendo, tá? E que a mão de Deus pesaria sobre as nações, que castigaria mesmo, a expressão é castigar as nações que rejeitassem Jesus. E depois então no capítulo 35 ele fala sobre a futura felicidade do povo de Deus. A futura felicidade do povo de Deus. É interessante demais, irmãos, é um texto lindo demais. E no versículo 1 ele diz que o deserto ia produzir um mundo no deserto, um mundo sem possibilidade de vida, teria a vida de novo, a vida seria garantida, a vida é inevitável. A biologia diz isso, há uma máxima na biologia que diz que a vida é inevitável. Então, também o Senhor Jesus é apresentado como sendo a vida inevitável. E ele começa no primeiro versículo dizendo: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Então, num momento como o nosso, de grande sofrimento, escassez, desempregos, agora ultrapassamos a 13 milhões de brasileiros desempregados no país, e a tendência é piorar ainda mais, não só no Brasil, o mundo está assim, empresas quebrando, então um deserto tremendo. Um deserto tremendo, as pessoas com medo de se cumprimentarem, de se abraçarem, e está assim, o mundo está assim como se fosse um deserto. Aí chega o Senhor e diz que em Cristo Jesus nós poderíamos vislumbrar e ver um deserto produzir flores, onde flores cresceriam em terras secas. Versículo 2: cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo é o vale de Sarão, e o vale de Sarão. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Então ele está dizendo para nós, essas mãos cansadas, esses ombros caídos, tomem postura, fortaleça os joelhos trementes, o joelho que fica batendo com medo, tremendo de medo, parem de tremer, tomem postura de pessoas vitoriosas, porque Deus em Cristo Jesus vai produzir alegria de novo, segurança de novo. Então fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digo aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e os rios correrão pelas terras secas. Então nós vemos isso aqui. Há uns 2 domingos atrás eu falei sobre Jesus Cristo, que ele traria visão, para os cegos. E disse que naquela ocasião o que os judeus, o povo de Israel tinha nas suas mentes era o quadro de ver o último rei de Israel, de Judá, sendo levado para o cativeiro. Então ele está em Jerusalém. Nebuzaradã, que era o comandante de Nabucodonosor, cerca a cidade por completo e não deixa entrar ninguém e sair nada. Não pode sair, não entra água, não entra comida, não entra nada. E esse cerco durou 2 anos. E o rei Zedequias, então, quando viu que a situação estava complicada, ele decide fugir. E ele reúne os seus soldados e vai para a parte dos fundos da cidade, abre um buraco no muro e foge para a região, para o lado de Jericó. E Nebuzaradã, então, vendo que havia uma fuga, com os seus soldados foram lá e conseguiram prender o rei Zedequias e trazer de volta. Pegar os filhos de Zedequias, matar todos eles na presença do rei,
para envergonhar, né? Como se fosse um castigo, uma punição, tá? Furou os olhos do rei Zedequias. É por isso que a gente ouve aí falar, né? Os preços estão custando o quê? Os olhos da cara. Os olhos da cara. Então é um preço muito alto que se paga. Furava os olhos dessas pessoas para que eles não pudessem reunir os seus soldados e oferecer alguma ameaça. Então, e também era para humilhar. Então furou os olhos de Zedequias, colocaram umas algemas de bronze e saíram arrastando ele rua fora, servindo de espetáculo. Então, o que está na mente dos israelitas é essa figura. O seu rei, a pessoa mais importante, que sentava no trono e dominava sobre eles, está sendo levado para o cativeiro nessas circunstâncias. Aí vem o profeta Isaías e outros profetas também anunciaram, Ezequiel anunciou isso, inclusive Ezequiel profetizou isso, que um rei fugiria, né, às pressas e por um buraco no muro. Então, aí vem o profeta Isaías e diz: pois bem, virá um outro rei para sentar no trono de Zedequias, aqueles que vocês viram sair arrastado e cego, com os filhos sendo mortos. Virá um outro rei, e este rei será definitivo, e ele não vai ter 2, 3, 4 filhos para serem mortos na frente dele. Ele vai ter milhões e milhões e milhões de filhos, servos que serão filhos para todos sempre. E ele vai restabelecer a paz. E ele vai trazer visão para os cegos. Ele vai curar as pessoas. Ele vai fazer isso e aquilo. Então é disso que Isaías está falando. Ele está falando sobre um tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo maravilhoso. Só possível por causa de Jesus. Então Jesus é a razão dessa nossa alegria. E ele continua, quando ele chega no versículo 7, ele fala sobre a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes de terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos e crescerão tabuas e juncos. Então ele vai providenciar, claro que isso é simbólico, mas ele está dizendo: eu vou trazer uma vida abundante para a minha igreja, para o meu povo. Porque agora o povo de Deus, o povo de Jesus Cristo é a igreja. É a igreja. Versículo 9, ali haverá uma estrada que será chamada caminho da santidade. Nela não caminharão os ímpios, os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Que estrada é essa? Que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por esse caminho, Jesus Cristo, os ímpios não andam. Os impuros não podem andar por ele. Tem que se converter, tem que nascer de novo, tem que se tornar filho de Deus. Somente o povo de Deus. Aí ele diz: até os tolos andarão por ele. Tolos aqui é nécio. Não é tolo no sentido de falta de conhecimento, é problemas mentais. Até os doentes mentais vão poder andar por esse caminho, porque o Senhor vai cuidar deles. O Senhor vai ter um zelo todo especial. O caminho vai ser tão plano, vai ser tão claro, que as pessoas não vão errar. Só erra se quiser. Vai ser um caminho aplainado, né? E nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Somente os salvos. Irmãos, a palavra de Deus diz que aos filhos de Deus o diabo não lhes toca. Satanás não tem poder para prejudicar os filhos de Deus. Aí no versículo 10, aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. Quando terminou o culto de hoje pela manhã, um jovem me procurou, falou: pastor, eu queria que a gente cantasse aquele hino assim, que fala sobre o retorno, sobre um hino muito alegre e tal. E eu disse para ele: ainda não, enquanto nós estivermos limitados e participar somente 200 pessoas no auditório que cabe tanta gente, nós ainda não retornamos, irmãos.
Nós não vamos deixar ninguém para trás. Tá? Agora, quando tudo estiver resolvido, né? A vacina, ou sei lá, Deus vai tomar uma providência, quando nós pudermos voltar para aqui e nos abraçar de novo, e nos cumprimentar, voltar as cadeiras para os seus devidos lugares, e nós pudermos ficar aqui com o auditório de tal maneira que não vai caber mais ninguém, vai ter que ficar alguém lá, não cabe mais ninguém, tem muita gente em pé lá na galeria, não cabe mais ninguém, aí sim nós vamos cantar aquele hino daquele jovem, aí sim o povo voltou, mas por enquanto estamos voltando, ainda não voltamos, amém? Orem por isso, ainda estamos retornando, Deus está no controle. Amados, há uma vida melhor para aqueles que confiam no Senhor. Isaías capítulo 35 nos fala de uma virada, tá? Estamos aguardando, irmãos, essa virada, é verdade, todos nós estamos guardando, pela fé nós podemos ter essa esperança, tá? A alegria é a marca do cristão, em toda a Bíblia mostra isso, a alegria faz parte do caráter do crente, tá? Ainda que a tristeza esteja batendo lá por circunstância, mas a alegria está dentro do coração, ninguém tira. O Novo Testamento, irmãos, é o livro que narra a alegria da igreja. O Novo Testamento é o livro da alegria. Não fala de invasão, não fala de morte, não fala de inimigos, porque esse assunto era lá do Velho Testamento. Agora no Novo Testamento não. Fala sobre a igreja feliz, igreja reunida, igreja louvando, igreja exaltando, pessoas sendo curadas, é assim que funciona. Querem ver? Lucas capítulo 10, versículo 20. Alegrai-vos antes por estarem seus nomes escritos no livro da vida. Então a palavra de Deus diz, né? Alegrar, vocês estão alegres? Vocês estão alegres por estarem aqui, participando desse culto? Alegres-se antes, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Esta é a nossa verdadeira alegria, nossa verdadeira satisfação. Em Lucas capítulo 15, versículo 6, diz lá, alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. O Novo Testamento é um livro assim, exalta a alegria por causa de uma vitória. Lucas 15, 22, 32, era justo alegrarmos-nos com este teu irmão que estava perdido e foi achado. Então o irmão mais velho do filho pródigo está lá triste, porque, né, tem uma festa rolando lá, e ele achando que o pai estava sendo injusto com ele, e o pai chega e diz, não meu filho, era justo que nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava vivo, né? E estava perdido e foi achado. João capítulo 8, versículo 56 diz que Jesus diz que o patriarca Abraão se alegrou por ver o dia de Jesus. Olha só, o patriarca Abraão se alegrou por ver o dia de Jesus. Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus, irmãos. Ele viveu 2000 anos antes de Jesus, mas quando Deus chegou para Abraão e disse, olha, eu estou separando você, eu vou abençoar você, vou abençoar a sua esposa, vocês vão ter um filho, e vou fazer de vocês uma grande nação, um grande povo, e você vai abençoar todas as famílias da terra, o Messias vai nascer, através de você. E a Bíblia diz que ele se alegrou com isso. Ele se alegrou com a mensagem de Jesus. No Velho Testamento, irmãos, a alegria era marcada pela certeza de que o Messias viria, de que Jesus viria ao mundo. Isso aconteceu. Lucas 16, versículo 22, né? Ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Jesus disse lá. Lucas 16, 22, ninguém vai tirar essa alegria de vocês. João 17, verso 13, Jesus anuncia o seu retorno aos céus e comunica a dádiva do Espírito Santo e diz, vocês terão completa alegria em mim. Eu vou voltar para o Pai, cumprir a minha missão,
mas vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo, e vocês vão ter completa alegria em mim. A nossa alegria, irmãos, vem de Jesus Cristo. O Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz lá: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus, a alegria no Espírito Santo. Você crê nisso? A alegria, irmãos, é fruto do Espírito Santo em nós. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e foi exatamente isso que ele fez. Quando Zaqueu se converteu e nasceu de novo, a Bíblia diz que ele recebeu a Jesus com alegria na sua casa. E essa alegria foi transformadora, ele se converteu. E quando ele se converteu, essa alegria aumentou ainda em intensidade, que o levou a tomar uma decisão: restituir tudo aquilo que ele havia tomado de pessoas através da sua profissão. Então é uma alegria que nos leva a agir, Em Atos capítulo 8, quando Filipe evangeliza lá o eunuco, diz o texto que logo depois de ser batizado, o eunuco seguiu o seu caminho com alegria. Salvo por Jesus, batizado logo depois da conversão, então ele segue o seu caminho, está indo para um outro país, mas diz-nos o texto, com muita alegria no coração. E hoje, irmãos, nós somos o povo mais feliz da face da terra. Quem serve a Jesus, quem anda com Jesus no coração, pode ter essa certeza. Por circunstâncias, irmãos, enfrentamos problemas terríveis. Quanto nós choramos durante esses 6 meses. Quantas notícias ruins, né? De fazer sepultamento e chegar lá, ficar com a pessoa de longe e ver lá um profissional colocar lá um corpo numa cova e jogar terra, e a família longe, sem poder chegar lá, sem poder olhar. Isso é muita dor, irmãos. Muita tristeza, mas eu posso garantir a vocês, o que disse ali, hoje de manhã, quando eu estava abraçando o Ivan, esposo da única pessoa da nossa igreja que faleceu com Covid. Ele está dizendo: Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. E ele vai voltar a sorrir. Deus vai consolar ele. Por certo, ele está participando desse culto agora. Eu tenho certeza, Ivan, que Deus vai cuidar de você. A alegria de Cristo será a sua alegria permanentemente. Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos. Quando Isaías escreve lá, falando sobre o nascimento de Jesus, ele apresenta no capítulo 9, versículo 6, alguns nomes, alguns títulos para Jesus, né? Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, né? E eu fico com a primeira expressão: Jesus é maravilhoso. E um cântico que eu cantava quando era pequenininho, quando era muito pequenininho, né? Tinha um cântico que eu aprendi, um pastor missionário de missões nacionais ensinou para a gente lá na divisa com a Bolívia, Mato Grosso, onde está pegando fogo. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, porque salva, transforma e me faz feliz. E me faz feliz. A alegria do crente vem de Jesus. E eu gostaria de, nesta noite, agradecendo a Deus e agradecidos como nós estamos ao Senhor, pudéssemos nos alegrar pela certeza de que Deus nos trouxe até aqui. Deus vai trazer vocês que estão em casa também, para estarem juntos conosco. Deus vai continuar usando a sua igreja para trazer um pouco mais de alegria para um mundo tão sofrido.
É por isso que eu escolhi para cantarmos nesse momento um hino que fala de alegria. É um hino que nós cantamos nas comemorações de aniversários. Hino 411, dia festivo. Dia festivo. Nós podemos cantar este hino pela certeza que temos: Cristo é o nosso Salvador. Ele é a razão da nossa alegria. Vamos ficar em pé? Vamos cantar. É um hino muito bonito. Cante esse hino como se estivesse numa festa de aniversário.